Meu povo e minhas povas, se aproxime para mais vídeo, puxa uma cadeira, pega um café e se concentra que hoje nós vamos fazer um artesanatozinho diferente. O que a gente vai poder fazer com isso aqui, ó? Vamos precisar de um canetão, 2 braçadeiras e uma lata de leite, tá? Isso aqui é uma lata de leite que podemos reciclar e plantar, né? A tampa eu vou descartar. Aqui temos 2 braçadeiras, né? E vamos ver o que vai sair aqui. Fazer um vasinho aqui para nós plantar. Eu vou colocar uma braçadeira aqui. Essas latas de mantimento seco não é tão bom para plantar como aquelas latas que é de líquido. Por exemplo, lata de tinta, lata de conserva. Ó, eu vou marcar aqui e vou marcar aqui, tá? Aí aqui do outro lado eu venho na mesma direção, ó. E faço a mesma coisa, ó. Marca aqui e marca aqui. Então, como eu tava falando, essas latas não são tão boas para a gente plantar como as latas de conserva, né? Que ela vem com a proteção de tinta por dentro, que a durabilidade é muito maior. Então, eu, na minha opinião, particularmente, eu não gosto muito dessas latas. Mas, eu vi uma ideia na internet, né? E eu resolvi copiar, porque eu achei muito bonitinho. Pra gente fazer um tamborzinho de leite. Então, eu vou estar fazendo, vou passar uma mão de prime branco, né? Pra poder durar mais um pouco. E vou pintar essa latinha. E vamos ver o que é que vai sair aqui. Se vai ficar bonitinho ou não vai, vocês vão aprovando aí. Vamos lá, então, passar o prime. Primeiro, vamos furar, né? E vamos rebitar. O Chico Fuzil vai fazer isso pra mim agora, né? Que aqui essa parte aqui já é com o Chico Fuzil. E vamos acompanhar. Então, pessoal, o primeiro passo a gente tem que dar no escuro, né? Ó, então, deu certo furar com a furadeira. Aí, agora o Chico Fuzil vai furar aqui a segunda parte pra vocês verem. Quem sabe faz ao vivo. Se escapar, vocês vão ver tudo que vai acontecer. Vai devagarzinho. Aí, ó. Uma broca fininha de ferro. Aí, furou. Agora vamos colocar o rebite. Pronto, gente. Agora vamos lá rebitar. Vai ficar um negócio super charmoso. Se brincar, não vou nem querer plantar. Vou querer tomar leite nessa jarra de leite. Comprar uma vaca e criar aqui em cima da laje. E tirar leite aqui nessa caneca. Aí, ó. Eita, que o negócio tá ficando bonito. Quer que eu segure, Chico Fuzil? Chico Fuzil é um santo. Faça rem-rem, meu filho. Faça rem-rem pro povo. Aí, ó. Chico Fuzil é meu aliado. Ó. Fica uma coisa super resistente, ó. Que coisa mais linda. E eu tenho outra ideia, viu, pessoal? Que vai vir aí nos próximos vídeos. Vocês me aguardem. Tem que ser aqui, homem de Deus. Aqui, ó, pra poder rebitar. Aqui? É. Então tá bom, então vá. Ah, senão vai pegar o chão aí. Fazer bem direitinho pra vocês não ter erro, não ter dúvida. Isso. É um menino muito distinto, esse Chico Fuzil. Ah, eu acho que eu vou tirar leite de Filomena, né? Esse Filomena dá leite ali. Aí, ó. A pessoa tomar leite de Filomena? Eita! Apesar que quando eu era criança, o pessoal dizia lá no norte, né? Que quando as crianças não se dão com leite de vaca, não se dá com leite sei que. Aí tinha uma certa doença lá, falava assim, não, dá leite de jumento, que a criança fica boazinha. Não sei que doença que era, mas eu já ouvi falar. Se alguém de vocês aí souber, vocês me digam. Ó, tá vendo? Já tá começando a dar forma o nosso tamborzinho de leite. Agora, o Chico Fuzil vai pintar pra mim com prime, né? Porque o Chico Fuzil é um menino muito distinto. Primeiramente, já ia esquecendo, gente. Vou furar aqui, né? Aqui já tem uma tesoura velha com ponta mesmo. Eu vou furar tudo isso aqui e vou lá passar o prime. Vamos comigo. O Chico Fuzil falou assim que tem que fazer a coisa bonita, que vai furar com a furadeira. Ainda que deu certo mesmo, aí. Furei, Chico Fuzil. Ó, fica os buracos bonitinhos, gente. Mas, menino, eu tô falando que eu não vivo sem esse homem. Tá bom? Olha só. Passei aqui a mão de prime. Esse prime é cinza, eu pensei que ele era branco. Ó, por dentro deu uma boa caprichada, né? Pra durar mais. Agora eu vou esperar secar.
E vou pintar com a cor que eu quero. Tem que dar mais uma sapiscada aqui pra tirar essa data, né? Vou fazer isso. Então, vamos esperar secar pra mim voltar com a pintura. Então, vamos lá, pessoal. Passei o prime cinza por dentro e por fora. Agora eu vou pintar com essa cor dourada. O nosso jarrinho de leite. Ó, fica bonito, né? O nosso jarrinho de leite vai ficar muito top. Agora você tem que ver se essa tinta vai cobrir bem, né? Que essa é a tinta de artesanato. Essa daqui é de... aquela tinta lá resistente ao tempo. Então, vou pintar todinha a nossa latinha. Vou procurar uma suculenta bem bonita ou uma planta. Não sei ainda incerto o que eu vou plantar aqui, né? Recortei ali um desenho para colocar aqui também nessa latinha. Será tudo experiência. Vamos ver se vai dar certo, né? Quanto tempo essa latinha vai durar. E a gente vai acompanhar a durabilidade dela, tá? Olha só. Vou terminar de pintar ela aqui todinha. E volto com vocês, né? Porque isso aqui não precisa eu ir até o final, porque vocês já sabem como que pinta. É isso aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Recortei essa vaquinha, tá? Imprimi e recortei. E a gente vai colar aqui. Então, vamos terminar de pintar pra gente ver como que vai ficar. Então, olha só, pessoal. Já passei a primeira mão. A segunda. Ó, se eu quiser passar a terceira, vai ficar todo dourado. Sem nenhuma manchinha. Mas eu quero essas manchinhas assim, tipo envelhecido. Como se o tamborzinho já estivesse ficando velho, né? Então, passei a segunda mão. A tinta ainda tá molhada. Então, com a tinta ainda molhada, eu venho aqui colar nossa vaquinha. Vamos deixar ela aqui na direção aqui certinho, ó. Que é nosso tamborzinho de leite. Nada melhor do que um desenho de uma vaquinha pra combinar, né? Ó só. Fica aí. Você não vai sair daí. Epa, ela não quer colar. Mas, menino, tu nasceu pra ficar aqui, rapaz. Pra onde é que tu quer ir? Trata de obedecer. Ó, como ficou bonitinha. Aí aqui eu venho com cola branca. E vou passar uma cola branca em cima dela. Então, vamos lá. Coloquei um pouco de cola branca aqui, ó. Lavei o pincel, né, que tava com tinta. Aí aqui eu venho aqui por cima da vaca, ó. Se ela não quer colar por bem, ela vai colar por mal. E vamos passar todinho em cima da vaca, que quando secar vai ficar supimpa. Fique aí, ó. Aí você passa o dedinho assim pra poder colar bem, ajudar a colar. E aqui, ó, ficou até manchada a vaca com dourado. Onde eu acho? Olha só. Como a tinta tá molhada, deu uma manchada na vaca. Não tem nada não, né? É pra mim mesmo, não é pra vender. Então, agora vamos esperar secar. Quando secar, eu dou mais uma mão de cola pra ficar bem coladinha. Ficou bonitinho, né? Então, vou deixar ela em um lugar que pegue sol, mas não pegue chuva, né? Pra durar mais, ó. A tinta que eu usei é essa daqui, ó. Muito bonita essa tinta. Eu considero ela metálica, mas pra mim é como se fosse um ouro velho, né? Eu achei bonita essa cor. Então, vamos aguardar secar e daqui a pouco eu volto com vocês. Então, pessoal, nosso tamborzinho de leite já está pronto, né? Coloquei aqui uma vaquinha, ficou meio torta, mas faz de conta que a vaquinha quer se deitar um pouco. Ó, ficou linda. Eu amei o resultado. Vocês gostaram? Diga aí. Sei que não vai durar muito. Já separei aqui uma plantinha para plantar nela. Separei aqui essa crássula. Essa crássula que veio lá da Betina Plantas. E tá aqui bem bonitinha, linda. Então, vai ser merecedora de ser plantada aqui no meu tamborzinho. Como eu falei, como essa lata era de leite, ó, coloquei isopor. Vou colocar mais um pouco de isopor, porque a raiz dela é rasa, né? Coloquei isopor, um pedacinho de sombrite aqui, ó. Como eu tava falando, sei que não vai durar muito, né? Devido ser de alimento seco, mas dá pra curtir, né? O tempo que ela durar. Vou deixar ela em um local que não vai pegar chuva, vai pegar sol, mas não vai pegar chuva, então eu creio que vai durar mais um pouco, né? Vai dar mais uma durabilidade nessa latinha. Tem outras latinhas ali também que eu vou plantar.
Depois eu vou estar trazendo vídeo pra vocês. As latinhas já estão prontas, todas pintadas. Vou plantar nela e depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha, ficou bonitinho essa crássula aqui. Essa crássula aqui, ela deu um fungo, ficou toda enferrujada, as folhas, né? Aí eu até separei ela das outras plantas. Borrifei nela ai meu Deus do céu, como é o nome? SBP. E deixei ela bem longe das outras plantas. Isso tem uns 2 meses. Então, todas aquelas manchas de ferrugem sumiu. Então, o SBP resolveu esse probleminha dos ferrugem nas folhinhas. Eu pensei até que eu ia perder a planta. Eu falei, não, você vai morrer. Porque tava todas, ó, a naftalina, né, que a gente não pode esquecer, colocar aqui uma pedrinha de naftalina, que é pra evitar. Tem gente que pergunta pra mim por que que eu uso a naftalina. A naftalina, gente, eu aprendi lá no canal da Luciana Soares, que ela não deixa de usar, ela sempre tá dando dica lá no canal dela. E a naftalina serve para evitar cochonilha de raiz e os fungos. Então, depois que eu comecei a usar, eu percebi realmente que é muito bom. Então, agora eu faço de tudo para não esquecer, porque ajuda bastante, né? Então, e como eu tava falando, eu percebi que o SBP ele é muito bom para essas folhas, esses fungos que dá tipo um ferrugem nas folhas das plantas. Resolveu no meu caso, né? Porque essas folhinhas aqui tava toda enferrujada. Eu até pensei que a planta ia morrer. Eu acho que esse galinho tá quebrado aqui. Mas vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos enterrar ele aqui em algum lugarzinho. Opa. Aqui assim, ó. Então, se você tem algum problema aí na sua plantinha que tá com manchinha de ferrugem, pode usar sem dó. Só que assim, é igual a gente usa qualquer inseticida, tá? Usa no final do dia e não deixa a planta pegar sol, porque senão você queima a sua planta. Você passa, deixa lá. Eu deixei acho que uns 2 meses. Repeti umas 2 vezes o SBP e resolveu. E olha só como que ficou nossa latinha, né? Que agora ela vai pegar jeito, vai firmar as raízes. E ficou bonitinho. O que é que vocês acharam? Tá vendo? A coisinha aqui é para o lixo, né? E a gente recicla, ó. O meio ambiente agradece e nossas plantinhas também, porque as plantas amam esse tipo de vaso, de lata. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.